Fala, gurizada! Hoje vamos falar sobre uma das raças mais poderosas e desconhecidas da Marvel, os Inumanos. Mas antes disso, já deixa o like e se inscreve no canal, porque assim vocês me ajudam a continuar trazendo vídeos sobre Marvel, DC, HQS, mangás e games todos os dias. Agora bora entender quem são os Inumanos e por que eles quase tiveram um papel gigantesco no MCU. Os Inumanos apareceram pela primeira vez em Quarteto Fantástico número 45, em 1965. Eles foram criados por Stan Lee e Jack Kirby e, desde o início, eram muito diferentes dos heróis tradicionais. A origem deles começa milhares de anos atrás. Os alienígenas Kree, os mesmos responsáveis pela criação do Capitão Marvel original e ligados aos eventos de Guardiões da Galáxia, fizeram experiências genéticas em humanos primitivos. O objetivo era criar um exército de super-soldados para lutar contra seus maiores inimigos, os Skrulls. Só que os Kree abandonaram o projeto antes dele ser concluído. Com o passar dos séculos, esses humanos modificados evoluíram por conta própria, formando uma sociedade isolada do resto do mundo. Assim nasceram os Inumanos. Mas existe uma diferença enorme entre eles e os mutantes. Os mutantes despertam seus poderes naturalmente quando o gene X é ativado. Já os Inumanos precisam passar por um ritual chamado terrigênese. Nesse ritual, eles entram em contato com a famosa névoa terrígena, um gás criado a partir dos cristais terrígenos. É aí que seus poderes despertam. O problema é que ninguém sabe qual será o resultado. Alguns ganham habilidades incríveis, outros sofrem mutações físicas permanentes. E alguns simplesmente não sobrevivem ao processo. Por causa disso, a sociedade inumana controla rigidamente quem pode ou não passar pela terrigênese. Os Inumanos vivem em uma cidade chamada Attilan, que durante diferentes épocas ficou escondida no Himalaia, na Lua e até em outros lugares do universo Marvel. Eles são governados por uma monarquia absoluta conhecida como a Família Real. E é aqui que entram alguns dos personagens mais famosos. O primeiro deles é Raio Negro, o rei dos Inumanos. Ele talvez tenha um dos poderes mais perigosos da Marvel. A voz dele é tão poderosa que um simples sussurro pode destruir prédios, montanhas ou até cidades inteiras. Por isso ele fez um voto de silêncio. Quase nunca fala e normalmente se comunica por gestos ou tecnologia. Ao lado dele está Medusa, sua esposa e rainha dos Inumanos. Ela controla completamente seus longos cabelos vermelhos, usando-os como braços extras, chicotes, escudos e até armas. Outro personagem importante é Maximus, o Louco. Ele é irmão de Raio Negro e o principal vilão da família. Apesar de ser extremamente inteligente, vive tentando tomar o trono. Seu maior poder sempre foi sua genialidade e sua capacidade de manipular pessoas. Temos também Karnak. Diferente dos outros, seu poder não é força nem energia. Ele consegue enxergar o ponto fraco de qualquer coisa. Pode ser uma parede, uma máquina, uma estratégia ou até uma pessoa. Depois vem Gorgon, que possui cascos capazes de provocar terremotos ao bater os pés no chão. Triton, que é adaptado para viver no fundo do mar. Cristal, irmã de Medusa, que controla os 4 elementos da natureza e chegou até a integrar os Vingadores. E, claro, o personagem mais querido por muitos fãs. Lockjaw, ou Dentinho. Um bulldog gigante que possui o poder de teletransporte e acompanha a família real em praticamente todas as aventuras. A sociedade dos Inumanos também é bastante diferente. Eles vivem praticamente isolados da humanidade. Existe um conselho genético responsável por decidir casamentos, linhagens familiares e até quem pode participar da terrigênese. É uma cultura extremamente rígida, baseada na ideia de preservar a genética do povo inumano. Durante muitos anos eles permaneceram escondidos. Mas isso mudou completamente em uma das maiores histórias modernas da Marvel. A névoa terrígena acabou sendo liberada na atmosfera da Terra. Isso fez com que milhares de pessoas comuns descobrissem possuir DNA inumano adormecido. Esses novos indivíduos ficaram conhecidos como os Neo-Inumanos. Entre eles estava, originalmente, a MS, Marvel, Kamala Khan. Isso mudou apenas no MCU, onde ela foi transformada em mutante. A liberação da névoa terrígena também criou um enorme problema. Ela era extremamente tóxica para os mutantes.
Isso gerou vários conflitos entre os X-Men e os Inumanos nos quadrinhos, colocando as duas espécies em lados opostos. Agora vamos falar daquilo que praticamente enterrou os Inumanos por muitos anos, Marvel's Inhumans, lançada em 2017. E, gurizada, essa série não foi só ruim. Ela desperdiçou um dos conceitos mais interessantes que a Marvel já criou. Os Inumanos tinham potencial para ser a grande saga de ficção científica da Marvel. Pensa comigo, eles têm uma civilização secreta criada a partir de experiências alienígenas. Uma cidade perdida e escondida do resto do mundo. Uma monarquia cheia de intrigas políticas. Tecnologia crê milhares de anos à frente da humanidade. Exploração espacial, a Lua, raças alienígenas, conflitos entre famílias reais, mistérios envolvendo civilizações antigas. Tudo isso poderia render anos de filmes e séries, criando uma espécie de mistura entre Game of Thrones, Duna, Star Trek e Quarteto Fantástico, mas dentro do MCU. Era um universo gigantesco esperando para ser explorado. Só que a Marvel simplesmente desperdiçou essa oportunidade. Originalmente, Os Inumanos seriam um filme da fase 3 do MCU. Mas o projeto acabou sendo rebaixado para uma série de televisão com um orçamento muito menor. E isso ficou evidente desde o primeiro episódio. Os efeitos especiais eram fracos. As cenas de ação eram limitadas. Os cenários pareciam pequenos. E Attilan, que nos quadrinhos é uma das cidades mais incríveis do universo Marvel, parecia apenas um conjunto de corredores vazios. Em vez de transmitir a sensação de uma civilização milhares de anos mais avançada que a Terra, tudo parecia barato. Como se fosse uma série genérica de ficção científica. As decisões criativas também não ajudaram. A Medusa perde o cabelo logo no primeiro episódio, justamente sua característica mais marcante. Raio Negro quase nunca demonstra o verdadeiro nível do seu poder. E Máximos, um dos vilões mais inteligentes e manipuladores da Marvel, foi reduzido a um personagem muito menos interessante do que sua versão dos quadrinhos. Nem mesmo Anson Mount conseguiu salvar a produção. Sua atuação como Raio Negro foi elogiada por muitos fãs, mas o roteiro limitava completamente o personagem. A Marvel ainda tentou lançar os 2 primeiros episódios nos cinemas IMAX para convencer o público de que aquele era um grande evento. Mas aconteceu exatamente o contrário. As críticas foram devastadoras. A audiência caiu rapidamente, e a série foi cancelada após apenas 8 episódios. Mas existe um detalhe muito importante que muita gente não conhece. Naquela época, a Marvel ainda não tinha recuperado os direitos cinematográficos dos X-Men, que pertenciam à Fox. Sem poder utilizar seus mutantes mais famosos nos cinemas, a empresa começou a apostar pesado nos Inumanos. E não foi apenas no MCU. A estratégia aconteceu praticamente em toda a Marvel. Nos quadrinhos, eventos gigantescos envolvendo os Inumanos começaram a receber prioridade, enquanto os X-Men perderam espaço durante alguns anos. Nas animações aconteceu a mesma coisa. Em Vingadores Unidos, Avengers Assembly, a família real dos Inumanos ganhou um enorme destaque e participou de diversos episódios importantes. Nos videogames também foi possível perceber essa mudança. Em Lego Marvel Super Heroes 2, lançado justamente durante esse período, os X-Men e o Quarteto Fantástico praticamente desapareceram por causa da disputa de direitos, enquanto vários Inumanos receberam destaque na história e no elenco jogável. Muitos fãs enxergaram tudo isso como uma tentativa da Marvel de transformar os Inumanos nos novos X-Men. A lógica fazia sentido do ponto de vista empresarial. A Marvel podia usar os Inumanos em filmes, séries, desenhos, brinquedos e jogos sem dividir direitos com outro estúdio. Só existia um problema. Os Inumanos nunca foram criados para substituir os mutantes. Eles possuem propostas completamente diferentes. Os X-Men falam sobre preconceito, exclusão e convivência entre diferentes. Já os Inumanos contam histórias sobre isolamento, monarquias, política, tecnologia alienígena e civilizações perdidas. Em vez de valorizar essas diferenças, a Marvel tentou colocá-los para ocupar um espaço que nunca foi deles. E essa estratégia acabou não funcionando. Então veio a grande mudança. A Disney comprou a Fox. Com isso, os direitos dos X-Men finalmente voltaram para a Marvel Studios. Os mutantes voltaram imediatamente a ser prioridade.
Os planos para os Inumanos foram praticamente abandonados. E aquela que poderia ter sido uma das maiores sagas de ficção científica do MCU acabou ficando conhecida apenas por uma das piores adaptações da história da Marvel. Mesmo assim, ainda tivemos uma pequena participação. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, vimos uma versão alternativa do Raio Negro fazendo parte dos Illuminati. Infelizmente, sua participação durou poucos minutos antes de ser derrotado pela Feiticeira Escarlate. Hoje não existe nenhum projeto oficialmente anunciado envolvendo a família real dos Inumanos. Mas agora que o multiverso está estabelecido e os X-Men finalmente estão chegando ao MCU, talvez exista espaço para que os Inumanos retornem da forma que sempre mereceram, como uma grande saga de ficção científica e exploração espacial, e não como substitutos de ninguém. E aí, gurizada? Vocês acham que os Inumanos merecem uma segunda chance no MCU? Ou vocês preferem que a Marvel foque totalmente nos X-Men? Conta aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!